Dilma Rousseff, seja a entrevistada de hoje. Nós agradecemos a presença da candidata. Boa noite, candidata. Boa noite. Candidata, o seu nome como candidata do PT à presidência foi indicado diretamente pelo presidente Lula. Ele não esconde isso de ninguém. Algumas pessoas criticaram, disseram que foi uma medida autoritária por não ter ouvido as bases do PT. Por outro lado, a senhora não tem experiência eleitoral nenhuma até este momento. A senhora se considera preparada para governar o Brasil longe do presidente Lula? Olha, William, olha, Fátima, eu considero que eu tenho experiência administrativa suficiente. Junto a isso, o fato de a senhora não ter experiência e ter tido o nome indicado diretamente por ele, de alguma maneira, a senhora acha que isso poderia fazer com que o eleitor a enxergasse, ou enxergasse o presidente Lula atualmente como um tutor do seu governo, caso eleito? A senhora falou de temperamento. Alguns críticos, muitos críticos e alguns até aliados falam que a senhora tem um temperamento difícil. O que a gente espera de um presidente é que ele, entre outras coisas, seja capaz de fazer alianças, de negociar, ter habilidade política para fazer acordos. A senhora, de que forma pretende que esse temperamento que dizem ser duro, difícil, não interfira no seu governo, caso eleito? Agora, no caso, por exemplo, a senhora falou de não haver cacetete, mas talvez seja a forma da senhora se comportar. O próprio presidente Lula, esse ano, num discurso durante uma cerimônia de posse de ministros, ele chegou a dizer que achava até natural haver queixas contra a senhora, mas que ele recebeu na sala dele várias pessoas, colegas, ex-ministros, ministros, que iam lá se queixar que a senhora maltratava eles. Olha, Fátima, é o seguinte, caso Não, é mas, que nem por na exemplo, sua casa, candidata, a gente cobra. Agora, tem outra hora que você tem de incentivar. mas, por exemplo, Garantir candidata, que a pessoa esteja estímulo para fazer. como mãe eu entendo, mas, por exemplo, como presidente, não tem uma hora que tem que ter facilidade de negociar, por exemplo, futuramente no Congresso, futuramente com líderes mundiais, ter um jogo de cintura aí? O presidente falou em maltratar, né, candidata? Não, o presidente não falou em maltratar. O presidente falou que eu era dura. Não, ele né? disse isso, a senhora me perdoe, mas o discurso Veja dele bem, está disponível veja até. bem, Ele disse assim, mas as veja pessoas bem. diziam que a senhora que foram maltratados pela senhora, mas a muito gente também não difícil. precisa ficar nessa questão Vamos até só o te fim da dizer o entrevista, tem seguinte, outros é muito temas. difícil, depois de enchimento. Vamos falar de E aí, alianças políticas, que é houve importante. uma força muito grande. São todas figuras da política brasileira que, ao longo de muitos anos, o PT, o seu partido, criticou severamente, eram considerados como oligarcas pelo PT. Onde foi que o PT errou? Ou melhor, quando foi que ele errou? Ele errou quando fez aquelas críticas todas ou ele está errando agora quando botou todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva? Ampla. Então errou lá atrás? O PT não tinha experiência de governo, agora tem. Agora, o que o PT aprendeu muito, mudou, o PT tem, porque a capacidade candidata. de mudar é importante. Vamos lá, mudou. Candidata, vamos aproveitar o tempo da melhor maneira. Quer dizer, o PT tem hoje, já nas costas, 8 anos de governo. Então é razoável que a gente tente abordar aqui algumas das realizações. Vamos discutir um pouco o desempenho do governo em algumas áreas, começando pela economia. O governo festeja, comemora muito melhoras da área econômica. No entanto, o que a gente observa é que quando se compara o crescimento do Brasil com países vizinhos, como Uruguai, Argentina, Bolívia, e também com aqueles pares dos BRICS, os chamados países emergentes, como China, Índia, Rússia, o crescimento do Brasil tem sido sempre menor do que de todos eles. Por quê? Mais dura do que no Uruguai e na Bolívia, candidato? Acho que o Uruguai e a Bolívia são países que dava toda a receita para que a gente ia fazer. Correto, candidato. O que nós tivemos de fazer? A Rússia também teve dificuldades e é um país enorme. Mas só um pouquinho. O que nós tivemos de fazer, Bonner? Nós tivemos de fazer um esforço muito grande. A discussão nossa, nós estamos entre os países que mais crescem no mundo. Nós estamos com a possibilidade de ter uma taxa de crescimento do produto interno do mundo de 7%. Não necessariamente, Bonner, porque a queda, por exemplo, na Rússia, sem fazer comparações com soberba, mas a queda da economia russa no ano passado foi terrível. A senhora, Nós de alguma maneira... tivemos um nível mínimo, criamos quase 1.700.000 empregos no ano da crise. Vamos falar um pouquinho, então, de um outro problema, que é o saneamento. Segundo números do IBGE, o saneamento no Brasil passou de 46,4% para 53,2% no governo Lula, um aumento pequeno, de 1 ponto percentual mais ou menos ao ano. Porque é um resultado fraco numa área que é muito importante para a população. Mais de 270 milhões. Esses são dados de 6 anos, quer dizer, esse resultado que a senhora está falando vai aparecer de um ano e meio para cá. Porque o que agora, que a senhora, em 30 segundos, desse uma mensagem ao eleitor. Muito obrigada, candidata, pela sua participação aqui na bancada do Jornal Nacional. Amanhã, a entrevista
José Serra, do PSDB. Boa noite, candidato. Boa noite, William. Para candidato, questão... Só me permita, para a gente poder aproveitar Sim, melhor. claro. O PT se aliou a desafetos históricos. No escândalo do mensalão petista, um escândalo que inclusive foi investigado e foi condenado de forma muito veemente pelo seu partido, o PSDB. Olha, William, é uma boa pergunta. Os nomes de PTBistas todos são uma lista muito vasta, começando pelo Maurício Marinho. Lá, mas devo dizer também o seguinte, Candidato. eu tenho muito boa saúde. Ninguém está sendo vice comigo achando que eu não vou concluir o mandato, mas vai ser Mas um um bom vice não colaborador. assume só nessas circunstâncias, É, né? Mas enfim, Eu já tenho até uma candidato, eu tarefa gostaria política. de abordar um pouquinho também. Então, desculpa, Fátima. Fala. Não, candidato, é porque como nós temos um tempo, eu queria dar ao senhor os 30 segundos para o encerramento, para o senhor se Já dirigir passou? Já passou, já estão, Já se olha lá, dirigiu aos 11h47 aos seus eleitores. Olha, eu vim aqui, queria em primeiro lugar agradecer a vocês por essa oportunidade. Eu tenho uma origem modesta. Meus pais eram muito modestos. Eu pude O senhor considera que está virando em professor, primeiro mandato? Está pronto, mas também sempre Can you confirm you understood that message? e pode melhorar muito. O que eu Candidato, queria pedir às O pessoas... senhor me obriga a interrompê-lo, me Tá. perdoe, me perdoe. Não posso Mas é nem em falar o respeito, pedido. não Tá bom. posso, porque é em respeito aos demais candidatos que estiveram aqui. Eu sei que o senhor vai compreender e eu quero Não, agradecer eu a sua compreendo. presença aqui. Obrigado. Uma boa noite. Boa